Sim. E aquela lá para poder calcular. Nós só estamos fazendo esse caso aqui, ó. Certo? Certo. Que é o primeiro. Para ser aquele caso ali, eu teria que ter mais. Entendeu? Por exemplo, aquele caso ali é se eu tivesse uma outra longarina aqui. Entendeu? Aí esta longarina seria aquela lá. Que eu tenho uma do lado e tenho uma do outro. Aí isso aqui é o B2, que é a distância entre as almas, tá? Mas eu não tenho esta situação. É porque isso aí é para tudo, né? Por exemplo, laje neurada, ela tem várias seções técnicas, né? Igual por aqui, ó, se eu fosse pegar essa linha aqui, ó, ela teria essa situação. Aí a gente fez um pouquinho, tá? Deixa eu ter uma laje neurada. Bom, então isso aqui, né, é um esquema que está na 618, como eu considero a laje ao meu favor, né? Então, o que ela me deu aqui? Ela me deu nesse primeiro desenho aqui, um caso onde eu tenho as mísulas, tá? Qual a diferença dessa mísula por essa aqui? É onde está o menor cateto, tá? Nesse primeiro desenho aqui eu tenho o cateto menor na horizontal e aqui na vertical. Quando eu tenho a mísula, eu posso considerar, para efeito de cálculo, tá? Uma largura que a gente chama fictícia, que é considerar a rigidez da peça e considerar uma alma mais larga, tá? E como é que eu considero essa largura a mais no meu cálculo? Se o cateto menor está aqui, é a própria dimensão do cateto, tá? Se a menor está aqui, eu pego, projeto para a horizontal aqui e pego essa espessura, tá? Para ter essa dimensão aqui. Então, ao invés do dimensional, eu não faria BW, eu faria BW mais C, BW mais esse cateto aqui, tá? Com isso, eu trabalho para efeito de cálculo com uma largura maior. Que é isso que dá. Mas, se eu não quiser considerar ela constante, pode também. Não tem problema não, tá? Se você quiser, você pode considerar. Aqui eu tenho uma seção que é essa nossa aqui praticamente, né? Tá? Porque eu não tenho uma viga vizinha, tá? Quando eu não tenho, eu tenho o quê? B4 é o balanço, então se eu não tiver mísula, é o balanço até a face da alma, tá? B3 a gente vai ver como calcula. A distância entre as vigas eu chamo de B2. Como é que eu vou achar essas dimensões? O que vai ser a largura colaborante da minha viga? Vai ser o quê? BW, mais essa distância aqui que é B1, mais essa distância aqui que vai ser o B3. Tá? Como é que eu calculo essas dimensões? Então, o meu B1 é o menor dos dois, tá? 0,5 de B2 ou 0,10 de A. E o B3 é o menor dos dois. B4 ou 0,10 de A, tá? Então, eu vou pegar o meu B1, que é essa aba aqui, ou seja, a dimensão da mesa aqui que eu vou considerar, é dado por metade de B2. O que é B2? Distância de vigas, tá? Face a face. Metade do vão ou 10% do A. O A vai estar ligado ao tipo de viga, ou ela é uma viga de apoiada, é uma viga contínua, a gente vai ver como é que a gente trabalha com ela, tá? E o B3, que é o caso de eu estar numa extremidade, eu vou pegar o menor dos dois valores, ou balanço, ou 10% da dimensão A, tá? O que é o meu A? Sendo se a viga é bem apoiada, apoiada, o meu A vale
apoio, viga, engaste, apoio, o meu A vale 0,75 de L. Se ela é bem gastada, viga, engastada, né? O meu A vale 0,6 de L. Tá? Se for em balanço, o meu A vale 2 vezes o L. Isso aqui lembra aquelas comprimentos de flandagem, lembra lá dos pilares que a gente usou? Então eu tenho essas situações. Se ela é biapoiada, vale L, tá? Se ela tem uma bode gastada, uma livre, então, se ela é biapoiada, se ela tem uma bode gastada e uma apoiada, se ela tem duas bodas gastadas e se ela é engastada e trocada com balanço. Tá? E ele é o plano, né? Aí eu consigo achar o meu vetor B1, né? Eu vou ver qual que é o menor valor, metade do B2, que é a distância de face a face, tá? Ou 10% que eu vou analisar a minha viga. Como é que está a minha viga? Ela é uma viga bem apoiada, ela é uma viga que tem uma bola engastada, né? Duas engastadas, balanço. Aí eu tenho a minha situação. E o B3 é a mesma coisa. Eu só vou ter o B3 quando eu tiver essa situação que é não ter viga do lado. Aí eu vou ter o quê? O B4, que é o balanço, ou o 0,10 de ar. A minha geometria. A espessura da mesa 3, que é a altura da laje, que é a informação que eu tenho. Isso aqui é para eu achar a largura da laje que eu vou considerar para a minha vida. Tá? É aquele valor, se eu for arredondar, arredonda para menos, tá? Não para mais. Porque aqui me dá um limite menor ou igual. Então, vou dizer, eu achei o número quebrado, eu quero arredondar, arredondo para menos, tá? Porque aqui é menor ou igual a isso aqui, tá? Fechei, achei as dimensões da minha seção, aí eu vou para o dimensionamento, né? Como é que eu dimensiono uma viga de seção T? Né? Tranquilo aqui? Dimensionamento. Então, eu já defini o T, então ela vai aqui. Essas dimensões eu já tenho, já passei, calculado, T. Então aqui eu tenho DF. Aqui eu tenho meu H. F. Aqui eu tenho meu W. Esse momento que eu tenho aqui é o meu momento lá, que já tenho. Tracionou embaixo, eu vou colocar abaixo. Embaixo. Essa distância aqui eu chamo de D. E aqui eu tudo é um H. Mas o quê? Passagem. O que você vai fazer? Isso é uma chave. Vou tirar um pouco da foto. Tira aí, peraí. Você vai dar coisa aqui. Tira aí. Tá enfim. Não, tá de. Tá de. A gente vai ficar mais de quem será?
Que a linha neutra corta a mesa. Tá? Quando eu faço, são hipóteses, tá? Eu vou considerar isso como uma hipótese de cálculo e eu vou verificar se isso acontece ou não. Ou seja, existem duas possibilidades. A minha hipótese, que eu estou adotando, ser verdadeira ou ela ser falsa. Tá? Então, eu vou partir do princípio que eu vou adotar e ver se isso que eu adotei é verdadeiro ou não. Quando eu falo para você que eu estou fazendo essa hipótese de cálculo, o que eu estou querendo te dizer? Né? Eu sei o quê? Que a minha linha neutra vai estar numa posição e tudo que estiver acima dela é compressão. Tá? O que eu vou fazer para a minha hipótese de cálculo? Eu vou falar, não, eu vou admitir primeiro que a minha linha neutra está cortando a mesa. Tá? Quando eu faço essa hipótese de cálculo aqui, o que eu estou dizendo aqui? Que se minha linha neutra corta a mesa, significa que a compressão está ocorrendo acima da linha neutra, não é? Então, o que eu tenho aqui de compressão? Eu tenho somente a mesa sendo comprimida. E a mesa comprimida, ela é um retângulo, não é? Tá vendo? Se a minha linha neutra está na alma, a região comprimida, é tudo assim. Então, tá vendo que eu comprimo um T? Tá? Se eu admito aqui, para calcular, que a linha neutra corta a mesa, significa que eu estou imaginando que a região comprimida é um retângulo. Vira a diferença? Tá? Ou seja, se a minha hipótese for verdadeira, a minha seção T é falsa. Porque ela vai ser comprimida um retângulo, não um T. Se a minha hipótese for falsa, significa que a minha linha neutra vai voltar à alma. E se ela corta a alma, a minha seção T é verdadeira. Então tem um troca aqui, né? Se a minha hipótese for verdadeira, significa que a minha linha neutra corta a mesa. Se corta a mesa, a minha seção é um retângulo, então é um T falso. Se a linha neutra corta a alma, significa que a minha hipótese é falsa e o meu T é verdadeiro. Tá? E aí nós vamos ver como é que nós dimensionamos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é admitir que a linha neutra corta a mesa. Tá? Linha neutra, a profundidade da linha neutra, ela a gente chama de X, que é a distância da fibra mais comprimida, lembra? Até a posição da linha neutra. Então, isso é o que eu chamo de X, tá? X é a posição da linha neutra. X é a profundidade da linha neutra. Ou a posição dela, né? Eu falo profundidade porque ela está entrando na peça e descendo. Então, eu vou admitir que isso aqui, se eu estou falando para você que eu estou dizendo que a linha neutra corta a mesa, a condição para que ela corte a mesa é o quê? Que o meu HF, que é a espessura da laje, a minha linha neutra tem que estar numa altura que não pode ultrapassar HF. Certo? Lembra disso? Vira aqui? Tá? O que tem? Quando a gente faz os ensaios lá no laboratório, a gente faz aquele ensaio rápido e a gente tem o diagrama de tensão de deformação do concreto, lembra? Ele vai, tensão, deformação do concreto, até romper. Tá? Só que quando a gente faz isso aqui, a gente fala que isso é o diagrama, tensão de deformação do concreto, esse
tensão, deformação do concreto, experimental. Quando eu vou trabalhar no dimensionamento, a norma fala que não vamos trabalhar com esse diagrama curvo desde a origem, não, nós vamos simplificar ele. Tá? Aí ela vai falar, então nós vamos pegar a ideia de trabalhar com experimental no dimensionamento, nós vamos trabalhar com o diagrama, tensão, deformação do concreto, simplificado. Esse é o simplificado. Tensão, deformação do concreto, simplificado. Que a gente fala que ele tem essa configuração, ó, que a gente fala que é o diagrama parábola retângulo. Tá? Ele representa, isso aqui é o parábola retângulo. Tá? Esse é o diagrama simplificado. E o que acontece? No diagrama tensão lá no laboratório, a gente pega aquele corpo de prova e vai aplicando compressão, né? Até ele romper. Só que quando a gente vai dimensionar, a gente não trabalha com esse limite de ruptura, né? Tem que ter uma margem de segurança, né? Aí a gente trabalha com valor de cálculo, né? Que é o FCD. Lembra do FCD? FCK é o característico, né? O de projeto, que é o FCD, é o quê? É o CK pelo quociente de segurança aqui do 1.4. Então, ou seja, o meu concreto até romper, ele vai aguentar um valor X. Eu não vou usar o máximo, eu vou trabalhar com o valor menor, que é o FCD. Eu vou ignorar ele. Lembrando que esse FCK, lá do passado, ele corresponde na curva de Gauss aqui, que aqui é a tensão média, né? Ele está aqui, ó, a 5%. Ele está dizendo que 95% dos valores dos corpos de prova que você ensaia aqui vão dar valores superiores ao seu FCK. Tá? Somente 5% é menor. Então, já tem uma garantia, né? Que aquilo não vai acontecer menor, mas isso acontece, né? Mas mesmo com esse valor aqui, a gente trabalha com um valor menor que é 1.4. Tá? Então, esse aqui, ó, é o FCD, o de projeto, tá? E quando você vai ensaiando lá, eu vou medindo deformação, encontramento, né? Até a hora que eu vou ter o esmagamento do concreto. Esse esmagamento aqui, eu vou limitar em 3,5 por mil. Ou seja, quando eu uso isso aqui, é para construir a nossa tabela de KC. Essa aqui, ó, que trabalha com os domínios. O domínio trabalha deformação concreta e aço, né? E o concreto tem aquela limitação de esmagamento ali, né? Quando eu falo, eu uso bem o material aqui no domínio 3, é que eu estou trabalhando com concreto aqui no limite de comportamento, usando bem ele, né? E além disso, a gente não usa aqui, ó, o FCD, a gente usa 0,85, né? 85% dessa resistência do concreto à compressão, né? Por quê? Teve um estudioso, que era o Ruth, ele fez vários ensaios no corpo de prova, onde ele variou o tempo de aplicação, lembra isso? Então, lembra esses lembram, né? Ele pegou um ensaio lá, que aquele laboratório, uns 20 minutos, a gente ensaia o corpo de prova e finaliza, né? O que ele fez? Ele pegou vários corpos de prova e foi variando o tempo de aplicação dessa carga. O que ele viu? Que quanto mais ele demorava para aplicar o carregamento, menor era a resistência do concreto.